Pessoal, a ideia é a gente passar uma semana refletindo sobre os nossos vínculos familiares. A família é algo extremamente importante e que está sofrendo vários ataques nesse momento, nessa situação que nós estamos vivendo, nesse período pós-moderno. Então, eu pensei em estar fazendo esse trabalho aqui como se você estivesse aqui no meu consultório e a gente está conversando sobre essas questões dos vínculos familiares, tá? Então, se sinta convidado aí para fazer esse processo terapêutico, onde você vai estar refletindo, se conhecendo, né? Conhecendo as suas qualidades, as suas dificuldades, aquilo que você precisa melhorar, é essa a ideia. Então, está aí feito o convite, e mande esse convite para alguém que você conhece, que necessita também de estar conhecendo, fortalecendo os vínculos familiares, ok? Nós vamos estar falando hoje sobre o relacionamento que é básico, é importantíssimo numa família, é o relacionamento do casal. Isso não tem como a gente ter uma família saudável se a gente não tiver um relacionamento do casal saudável. E para entender isso, eu como psicólogo gosto de estar entendendo as nossas origens, né? E aí, entendendo como é que foi seu pai, como é que foi sua mãe, como é que foi a influência que você teve, qual é a parte da cultura que te influenciou nos conceitos que você tem sobre a figura masculina, a figura feminina, porque isso vai interferir no seu relacionamento conjugal. E nós vamos pegar aqui, nós somos pessoas que acreditam em Deus, têm a Bíblia como referência, então a gente vai usar a palavra de Deus como referência para a gente entender, né, o que significa isso, um casal saudável. E se a gente pegar a nossa Bíblia lá em Gênesis 1, 26 e 27, Deus está falando que criou a sua família, Deus pensando, né, em criar a família dele junto ao Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, e falou, ó, vamos fazer os nossos filhos e vamos fazer os nossos filhos parecidos com a gente. Vai ter a nossa cara. A cara não no sentido só físico, a cara no sentido de caráter. E, na verdade, a família de Deus está aqui para representar a Deus, o caráter de Deus. Isso é algo importantíssimo. Então, quanto mais a família de Deus aqui fica desconfigurada, né, disfuncional, fica difícil a gente entender o caráter de Deus, né, nessa família. E Deus está querendo, e na verdade esse é o objetivo, da gente entender esse processo. Então Deus disse que Ele criou com esse objetivo, saiba, sua família, ela deve representar o caráter de Deus, esse é o objetivo. E quando Deus constrói o ser humano, Ele diz lá no 27, e construiu Deus, né, criou o ser humano, a sua imagem e semelhança o criou, macho e fêmea. Então ele está dizendo assim, olha, tem o masculino e o feminino, nós precisamos dessas duas figuras para formar um casal. Dentro de um padrão cristão, em cima da palavra de Deus, esse é o modelo. Você pode seguir o modelo que você quiser, mas dentro da palavra de Deus a gente tem um homem e a gente tem uma mulher. São esses dois padrões que você precisa ter para formar um casal saudável que represente aí a estrutura de Deus, né, o caráter de Deus. Então a gente precisa, se a gente quer saber como é que funciona, né, um casal saudável, a gente precisa entender um pouquinho esse papel, essa função, papel de homem, papel de mulher, né, que está meio confuso, difuso, meio diluído nesse momento que a gente está vivendo. E a gente vai ter como referência a palavra de Deus. Deus, antes mesmo do nascimento da mulher, Deus chama Adão, e lá em Gênesis 1,15, chama, não, vem cá, está vendo tudo isso aqui? Pois é, tudo isso aqui é responsabilidade sua. Então, imagina, Deus está dando ao homem uma responsabilidade sobre o planeta. Aí ele vai começar a definir a que a gente chama de a liderança espiritual do homem, que a gente vai estar falando bastante na sexta-feira. O que é isso, né? A responsabilidade espiritual da casa, como se preocupar com isso, qual é a participação do homem, qual é a participação da mulher nesse processo. Mas nesse momento Deus está chamando o homem e dizendo, você precisa cuidar disso. E não só cuidar, você também precisa proteger. E isso ele está preparando para a figura da mulher que está vindo. E ele faz esse homem sentir a necessidade da mulher, quando Deus chama ele para dar aí um nome para os animais. Ele está fazendo todas essas atividades sem ainda a figura feminina, e ele está lá dando nome, e ele está percebendo que está faltando alguma coisa nele, ele começa a sentir que não está bem.
E aí Deus percebe isso e vê que não é bom que o homem esteja só. E aí a gente vê que o ser humano precisa de relacionamento. O relacionamento é fundamental na espécie humana. Isolamento não é bom. Isolamento nunca foi bom para a saúde mental, espiritual, social. É algo que desequilibra o ser humano. E aí a gente vai entender que relacionamento é aquilo que é importante, né? Porque o relacionamento é a capacidade, na verdade, de você amar. Pessoas que se relacionam de verdade são pessoas que se amam. E é a partir do relacionamento que você vai treinar a sua capacidade de relacionar. Você lembra que a família foi construída para refletir o caráter de Deus. O caráter de Deus é amor. O homem sozinho não reflete o caráter de Deus porque ele precisa desenvolver o amor. E para ele desenvolver o amor, Deus constrói a mulher, para que ele possa agora amar essa mulher. Então a gente já começa a ver aí uma função de marido, né? Marido, ele precisa entender que ele precisa amar. Então eu diria assim, a gente precisa fazer uma escola de maridos, ele vai ter que aprender a amar. Então, a primeira lição que o marido precisa aprender, a amar. O que negócio é isso? O que é amar? A segunda, ele precisa aprender o que é mulher, né? Porque ele vai amar uma mulher. Ele precisa entender como é que funciona uma mulher, como é que é a cabeça de uma mulher, o que ela necessita para eu poder amar essa mulher. Porque ele não está amando, nesse momento, alguém igual a ele, alguém diferente dele, né? E esse é o grande desafio importante. E Deus está construindo esse processo. Então, olha, você precisa amar, você precisa cuidar. E não só cuidar, você também precisa proteger. E algumas pessoas podem dizer assim, mas Augusto, vai lá no paraíso, tinha algum perigo para ele proteger? Tinha, porque o grande conflito já estava acontecendo. A gente está estudando sobre o grande conflito, e o conflito já estava acontecendo, e Deus está lá dizendo, olha, você precisa proteger seu lar, a sua família, né? O seu espaço, porque eu tenho um inimigo aí querendo destruir tudo, e ele precisava proteger. Não só ele, né? Eu também preciso proteger o meu lar, hoje, atualmente. Você também precisa proteger o seu lar. A família está sendo atacada muito. Então, pensa, o homem precisa aprender a cuidar, a amar, e precisa aprender a proteger. Se a gente for pensar em proteção, esse homem, para proteger, ele precisa ser forte, né? Um homem forte. Deus construiu um homem forte. Apesar de que os homens hoje não conseguem correr 2 quilômetros sem colocar a língua para fora, né? Não consegue nem colocar o lixo para fora de casa, está cansado. Então, olha como a gente está desconfigurado. A figura masculina desconfigura, o marido, então, fica desconfigurado. Porque ele não tem aí o vigor físico para estar trabalhando o desenvolvimento do lar dele. Então, isso é importante, ele precisa se desenvolver, não dá para ser sedentário, né? Ele precisa criar uma condição física. Se a gente for ver, a mulher é muito, nesse processo tem uma desvantagem, a gente tem uma massa muscular diferenciada, então Deus construiu, isso aí não é uma questão de machismo, nem de nada, é uma questão que Deus deu uma condição para esse homem proteger. Então ele deveria se desenvolver fisicamente de uma tal forma que ele possa estar sendo a pessoa que traz segurança para casa. Mas não só fisicamente, ele também tem que se desenvolver emocionalmente. Você tem que ter resiliência emocional para lidar com as dificuldades do dia a dia. Olha que coisa interessante, né? Então, eu, homem, marido, preciso me desenvolver fisicamente, até para gerar essa proteção, e também emocionalmente. O que quer dizer isso? Que eu preciso aprender a lidar com frustração. Eu não sei como é que é. Se você consegue, marido, lidar com a frustração. Frustração porque é o seguinte, primeiro você está casado com uma mulher, diferente de você, né? Algumas pessoas, né, de repente acham que o problema do ser humano era simplesmente porque ele estava sozinho, coitado, lá. E eu acho que se fosse porque ele estava sozinho, ele tinha construído outro homem para jogar bola com ele, né? E não foi outro homem. Ele construiu, na verdade, uma mulher, alguém diferente, semelhante, mas diferente, que pensa diferente, que tem uma maneira de lidar com a vida diferente. E aí, esse processo, ele tem que acontecer, né? Eu preciso entender essa pessoa, eu preciso saber como funciona essa pessoa, para poder lidar melhor com ela, né? Então, são características que o masculino precisa aprender.
precisa aprender a ouvir. Mulher gosta de falar. Ela é diferente da gente. Homens não gostam muito de falar. Homens são mais objetivos. Mas ele não casou com um homem. E você fez uma bela opção. É que dentro do modelo de Deus, essa é a opção correta. E aí você precisa aprender a ouvir. Ela gosta de que você pare para ouvir. Ela gosta que você pare para observá-la. Então, marido precisa desenvolver essa capacidade de ouvir essa mulher, de observar essa mulher, né? E aí poder trazer um retorno positivo dela, que é essa capacidade de cuidar, é essa capacidade que você tem de amá-la, né? Isso é importante. Por isso que você entende o que está lá em Efésios, quando Deus disse, olha, homens, ame suas mulheres, né? Olha, homens, maridos, amem suas mulheres. Então, missão de homem. Qual é a sua missão na vida como homem? O cara acha que a missão dele é enriquecer, fazer uma faculdade, entendeu? Trabalhar, ganhar promoções e promoções no trabalho dele, ele ser reconhecido, né, como o cara no planeta. Não, essa não é a sua missão. A sua missão primária é amar a sua mulher. Então, nós homens, assim como a gente, para trabalhar numa empresa, para desenvolver um empreendimento, eu preciso estudar sobre isso, a gente deveria também estudar sobre aprender a amar. Nós homens deveríamos ser referências, né? A gente deveria estar buscando essa referência, porque ela espera da gente isso. Então, ela precisa ser amada. E a partir desse amor que você tem por ela, ela recebe esse amor, processa dentro dela e devolve para você, né? Então, pensa, função de um homem nesse processo é amar. Amar é aquele que dá, que se doa. Uau! Então, eu, homem, fui criado para me doar, para dar. Você foi criado para isso, tá? Essa é a ideia. Amanhã a gente vai aprender sobre sexualidade, a gente vai aprender que até mesmo a sexualidade quem dá é o homem, não é a mulher, né? O órgão genital masculino foi feito para dar e da mulher para receber. Então, olha, característica masculina, se doa, ele dá carinho, dá afeto, né? Ele dá proteção. Isso é fantástico, né? Essa característica, isso está acontecendo em Adão. Adão doa o osso, doa carne, né? Ele se doa para que a mulher possa existir, aquele ser humano maravilhoso, quando ele é mostrado, Deus mostra para aquele ser humano, que até então não tem um nome de Eva, mas está lá, é o feminino, e ele mesmo é que dá o nome, ele dá o nome de mulher, porque é osso dos meus ossos, carne das minhas carne da minha carne. O homem agora nomeia essa pessoa como alguém que veio de mim, alguém que tem a ver comigo. Olha, que fantástico. E ele sabe que isso é porque ele se doou para essa pessoa. Então, uma função de um homem nesse processo é se doar, é estabelecer essa relação de amor. A gente deveria aprender muito a amar. Essa é a grande questão. E pensa, quando Deus estabelece esse processo, ele está estabelecendo uma coisa assim, maridos, vocês têm que amar, porque essa é a função sua, essa é a missão sua. Né? E aí ele está dizendo agora para as mulheres, estejam submissas aos seus maridos, né? A gente não gosta muito de ouvir isso, as mulheres não gostam de ouvir, os homens também não gostam de ouvir a primeira parte, né? Ame das suas mulheres. E olha que coisa bonita, né? Porque Deus diz assim, olha, senhores homens, ame suas mulheres como os seus próprios corpos. Ou seja, perceba, ela veio de você, ô cidadão. Você tem que ter um carinho muito grande por ela, um afeto muito maravilhoso por ela. E ele completa, né? Homens que amam as suas mulheres, amam a si mesmo. Então ele está dizendo assim, pessoas que se amam, homens que se amam, são homens que amam as suas mulheres. Então a gente está tendo um problema sério no planeta, que são homens que não conseguem amar as suas mulheres. E a dificuldade maior nesse sentido são homens que não se amam. E aí a gente vai ver isso quando a gente falar da figura paterna, da figura materna, a importância do pai e a mãe na relação do desenvolvimento da criança, que esse homem, essa figura masculina precisa ser validada pelo pai.
Porque se ele não for validado, ele fica com um buraco interno emocional, querendo se sentir importante, querendo se sentir validado, e aí ele faz um monte de besteira, né? Então a gente vai ver a importância disso lá no relacionamento do pai e mãe, como é importante essas duas figuras. Então a gente vai estar na frente. E voltando para a coisa do marido, né? Ele precisa aprender a fazer isso, porque ele vai cuidar. E ele tem um cuidado que é diferente que a mulher. A gente vai estar falando do papel da mulher. A mulher também tem um papel de cuidar, mas é diferente do papel do homem, né? Esse homem vai fazer com que sua mulher brilhe, que ela fique feliz, que ela fique maravilhosa. Então, quando a gente olha para um casal, eu vou olhar para a mulher. O quanto essa mulher está feliz, está contente, está brilhando, cresceu, se desenvolveu. Aí eu olho e vejo se esse homem fez isso, né? Se ele foi o responsável por isso. E isso é importante. Então, quando esse homem se valoriza, se ama, ele fica feliz, ele não tem medo de ver a mulher dele crescer, se desenvolver, brilhar. Ele não se sente inseguro com o brilho da mulher, porque a mulher tem um brilho fantástico, a gente vai falar disso. Então, essa é a condição que a gente tem que ter como homem, né? Esse marido, ele vai suprir necessidades que são necessidades da mulher. Isso é importantíssimo, suprir a necessidade dela. Ela tem necessidades que são diferentes da minha. Como eu falei, ela gosta de ouvir, gosta de falar, e ela precisa que você ouça, né? Ela gosta que você preste atenção nela, aquela coisa que a gente sempre fala, quando ela cortou o cabelo, 2 dedos, você nem notou, você nem percebeu. E isso é importante por quê? Porque quando a gente amar alguém, a gente coloca o outro como foco. O outro é a pessoa mais importante da relação, e não sou eu. Então, por isso que eu digo, quando você ama a sua esposa, você está de olho nela, está de olho no vestido dela que mudou, do cabelo dela, do sorriso dela, da tristeza que ela está naquele momento, aquela cara está de raiva, e aí você percebe e tenta suprir, dar equilíbrio para ela, porque a sua missão é fazer ela feliz. Olha que fantástico. Bom, né? Bom demais. Essa é a ideia. E para tudo isso, você precisa conhecer o universo feminino, né? É o que eu sempre falo para os homens. Homens, vocês precisam conhecer sobre mulheres, sobre o que é ser mulher. E a gente deveria também ter aí um espaço de escola de mulheres, né? Para entender o que é ser mulher, né? Não é o conceito de mulher no sentido empoderado, mas no sentido de mulher, como feminina. Porque Deus construiu a mulher como um ser humano. Pensa numa coisa. Ele constrói essa mulher com uma capacidade tremenda, né? Tanto que a matéria-prima é uma matéria diferente. O homem foi a matéria-prima, foi o barro. A mulher, a matéria-prima é carne, osso, é outra matéria-prima. É uma capacidade tremenda. E ele traz essa mulher para ajudar, para fazer um trabalho fantástico com esse homem. Esse homem precisa dessa ajuda. Então, as mulheres têm uma responsabilidade muito grande, né? De estar ajudando esse homem, e aí vem a questão, né? Ela cuida para que ele cresça, desenvolva, brilhe também. Mas ela precisa ser alimentada para fazer isso. Então, quem faz esse processo é o homem. O homem alimenta ela de amor, carinho e afeto, ela recebe isso, processa e depois devolve para essa figura masculina, né? Então, a partir do momento que eu aprendi essa coisa, através da palavra de Deus, eu agora fica complicado em casa eu ficar reclamando da minha mulher, né? Porque se ela não está fazendo as coisas para mim, da maneira como eu acredito que deveria ser, eu fico, o que é que eu estou faltando? Aonde eu estou negligenciando, né? Nesse papel meu de cuidar dela. Eu sou responsável pelo bem-estar dela. E não tem esse papo de que assim, ó, tem 2 pessoas resolvidas, capazes, felizes, e elas se juntam. Não, se fosse as pessoas estivessem bem, Deus estaria olhando para Adão e falando, não é bom que o homem fique só. Ele não estaria falando isso, ele não está bem. O homem não está bem sozinho, uma mulher não está bem sozinha. Então ele constrói 2 pessoas que precisam uma da outra. Essa relação de complemento é que vai fazer o equilíbrio do casal. E é importante, né? Os filhos, a gente vai também falar disso, olhar e perceber, nossa, como eles se dão bem, olha que relação bacana que eles têm um com o outro. E é isso que eu tenho que dar quando eu crescer e eu me desenvolver. Então, isso é fantástico, né? É uma capacidade grande aí que a gente tem que ter
de ser responsável, né? Porque a gente está sendo referência para o outro. Ela voltando para a mulher. Quando Deus cria essa mulher, cria com uma capacidade de luz. E mulher é diferente de homem. Não adianta essa coisa que é tudo igual. Não é tudo igual nada. É completamente diferente, né? São coisas diferentes. Eu costumo dizer o seguinte, a gente tem aqui na elétrica uma coisa que a gente diz que esse elemento aqui é masculino e que esse elemento aqui é o feminino. São coisas diferentes. Agora, perceba o seguinte, esse elemento aqui que é masculino, ele é mais externo. Esse elemento aqui que é feminino é mais interno. A mulher tem uma característica mais interna e o homem tem uma característica mais externa. Qual é o melhor, o homem ou a mulher? Não estamos trabalhando nesse conceito de qual é o melhor. A gente está falando de conhecer as pessoas, conhecer funções e, a partir daí, entender que cada função aí precisa ser bem desempenhada. Esse rapaz aqui precisa desempenhar a função dele e esse também desempenhar a função, porque quando os dois estão juntos, é fantástico. Olha, eu estou produzindo energia para o meu celular, estou produzindo energia para a luz, porque isso está sendo trabalhado de uma maneira fantástica. E perceba, a mulher, ela tem aí uma capacidade fantástica, porque a energia está com ela, a luz está com ela, a vida está com ela. Né? A mulher, ela tem uma capacidade tremenda de perceber a necessidade também do marido, de perceber que ele não está bem. E aí ela vai lá tentar ajudar ele, porque isso é uma característica da mulher. Ela é ajudadora. Eu sempre digo o seguinte, a mulher é como se fosse um psicólogo, isso é uma atividade feminina, você ajudar o outro. O coach é uma atividade feminina, um consultor, porque você não tem poder de decisão. No momento que eu estou ajudando o meu paciente, eu não tenho poder de decisão sobre a vida dele, olha, faz isso ou faz aquilo. Não, eu faço ele perceber, né, que ele precisa crescer, se desenvolver e dou algumas dicas. E ele, a partir daí, absorve essas dicas e cresce, né? E aí se desenvolve. E a gente tem uma mulher do nosso lado, uma pessoa com uma capacidade que deveria nos ajudar. Então, ela deve estar buscando isso e fazendo com que a gente cresça, né? Se desenvolva. Aí é importante, eu como homem, estou a fim de ouvir o feedback da minha esposa, de que eu não estou sendo tão legal assim, não estou amando tanto assim, porque a gente está sob a estrutura do pecado, né? A estrutura do pecado desenvolve uma coisa que é o egoísmo. O egoísmo não é amar a si mesmo, é uma informação errada que a gente tem, isso é uma informação leiga que a gente tem errada. O egoísmo, na verdade, é a incapacidade de amar, porque amar requer relacionamento, requer que eu perceba você, que eu me interesse por você, que eu busque você. Isso é amor. No egoísmo não existe isso. No egoísmo existe eu e eu. Então, no outro não aparece na jogada. E aí eu vou enfraquecendo o outro. Como é que eu enfraqueço o outro? Porque eu não passo amor para o outro. Isso é uma necessidade básica do ser humano, é ser amado. Isso é importantíssimo para o ser humano, né? Tem um livro chamado Corpo em Depressão, do Alexander Lowen. Ele diz o seguinte, pessoas que não amam se deprimem, ou então se torna agressiva. A gente precisa desenvolver isso. Aí eu preciso trazer esse papel, né? Papel masculino. O masculino precisa aprender a amar. Agora o feminino precisa aprender a receber esse amor. Tá? E a gente tem hoje um desequilíbrio, porque com o pecado a gente está enfraquecendo a figura masculina, né? E supervalorizando a figura feminina, como se ela pudesse ser feliz simplesmente porque ela tem uma carreira fantástica, porque ela tem um empreendimento fantástico, porque ela tem um doutorado fantástico, mas ela não tem um marido fantástico que ame ela. Aí ela está no consultório mal, deprimida, apesar de ter uma carreira fantástica, um empreendimento fantástico, né? um emprego fantástico e uma condição financeira fantástica. Então, isso não define a mulher, né? Não define a mulher. Então, entenda, eu, como homem, vou ajudar essa mulher a tomar consciência de que ela é mulher a partir do momento que eu dou a ela o elemento necessário para que ela se realize como mulher. A mulher precisa ser amada, homem precisa amar. Então, se a gente conseguir equilibrar isso, a gente vai ter um relacionamento melhor, a família mais equilibrada, e a gente fortalece os vínculos da família. Isso é importantíssimo. Eu gostaria agora que você tentasse olhar para você como homem.
né? Eu dei uma ênfase maior na figura masculina, porque a figura masculina tinha uma responsabilidade muito grande, né? Nós somos responsáveis pelo equilíbrio do planeta, pelo equilíbrio da minha casa, sou eu o responsável por isso. A minha mulher é minha ajudadora nessa missão, de trazer esse equilíbrio. A minha mulher é minha ajudadora na missão de amá-la, amar o meu filho, amar a minha família. A mulher me ajuda nisso, eu preciso ouvir, eu preciso ser parceiro dela. É fantástico. Então, eu gostaria que você, de fato, agora parasse para fazer aí uma... A missão a missão raio-x. Olhasse para você como marido, como é que está a sua capacidade de amar? Está fraca? Então vamos melhorar essa capacidade. E capacidade de amar tem a ver com perceber o outro. Olha, quando você percebe o outro, quando você percebe sua mulher, você está muito preocupado com o trabalho, com o seu estudo, com as suas contas, e a mulher não está tão, você não está tão preocupado com ela. Olha para isso, tá? Onde você consegue melhorar? Essa é a missão raio-x. Aonde consigo melhorar? E eu, mulher, né? Eu, mulher, sair daquela configuração de que eu... Porque tem gente que fala assim, não adianta só ser mulher, né, Augusto? Agora eu tenho que arrumar um diploma, eu tenho que arrumar um trabalho, como se ser mulher não fosse uma coisa legal. Não, o que é legal é ter um diploma. Não estou dizendo que ter diploma não é legal, estou dizendo que não ter emprego não é legal. Eu estou dizendo assim, eu como mulher, eu preciso me realizar e eu preciso dessa relação. Então eu preciso entender que eu estou aí num processo de precisar receber e ajudar essa pessoa na missão dele, entenda, a sua função é ajudar ele na missão, ele tem que te amar. É essa a ideia. Aí você pode estar dizendo assim, Augusto, é que você não conhece meu marido, o cara é terrível e tal. Sim, é terrível, o pecado está aí, né? Fazendo as pessoas terem dificuldade. Mas o que você pode fazer, né, para ajudar essa pessoa a se tornar um ser humano melhor? E não ver só os aspectos negativos, porque tem aí muitas mulheres que só veem o aspecto negativo do esposo. E você não faz ninguém crescer vendo um aspecto negativo. Você tem que tentar trabalhar com os aspectos positivos que ele tem. Aí você pode dizer, Augusto, não tem nada de bom. Tem, talvez eu não esteja enxergando. Talvez eu já esteja tão contaminada que eu não consigo enxergar o que tem de bom. E a partir daí colocar Cristo, que é aquele terceira corda, porque ele é a fonte do amor, né? Ele é a fonte do amor, que você pode se abastecer, se eu tiver dificuldade de estar recebendo do meu marido, para poder devolver para o meu marido, para que ele possa se fortalecer. Porque não somos inimigos um do outro. Meu marido não é inimigo, minha esposa não é minha inimiga. Somos pessoas que estão juntas nesse barco para tentar melhorar e refletir o caráter de Deus e levar a nossa família nessa direção. Que você possa meditar durante todo o dia de hoje. E amanhã a gente volta a falar sobre a relação íntima do casal, a sexualidade, que é um tema extremamente importante. Vamos orar? Querido amado Pai, aqui estamos. Agradecido por esse espaço, Senhor, que envolve família. A gente está querendo restaurar a nossa imagem. Não queremos continuar desse jeito, como o mundo pensa. Nós queremos que a nossa imagem seja a tua imagem. Que Cristo habita em cada um, Senhor, em cada marido, em cada mulher, para que eles possam ser restaurados. A imagem que tu projetou para que cada marido possa ser e cada mulher possa ser. Não é fácil, Senhor, é um desafio, mas sabemos que o Senhor nos ajuda. Ajuda cada casal, cada família aqui, Senhor. E é em nome de Cristo, que morreu para que ninguém pereça, mas tenha vida eterna, é que pedimos e agradecemos. Amém.